Olá pessoal, tudo bem com vocês? A pedido de um membro um inscrito do canal, nós vamos fazer uma partida imortal do grande Hikaru Nakamura. Uma partida muito interessante que ele jogou contra o Boris Gelfand, que é um excelente jogador também, de alto nível, autor de vários livros e também um GM assim, dos Super GMs, os dois. Essa partida foi jogada em 2010 em Bursa. Vamos à partida. O Gelfand está de brancos, Nakamura de negras. Seu com D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7, E4, D6, cavalo F3. Estão indo para uma Índia do Rei, por jeito. Roque, a Índia do Rei. Bispo E2, E5. E Nakamura já começou o ataque ao centro. Vamos ver se o Gelfand vai abrir ou vai fechar o centro. Rocou. Cavalo C6. D5. Fechou o centro. Cavalo E7. Cavalo D2. Cavalo E8. E os cavalos só reposicionando no tabuleiro. B4. F5. F5 o lugar é um... F5 sempre é uma folga, parece que abriu um ponto de ataque ao centro da Índia do Rei. Né? F5, C5. Jogou C5. Cavalo F6. F3. F4. Avançou. Olha que legal, tá uma barreira de peões aqui. Mas vamos lá. Cavalo C4, G5, A4. Um ataca na ala do rei e outro na ala da dama. E vamos nós. Cavalo G6, bispo A3. Torre F7, B5, D por C5, bispo por C5, H5, A5. Aqui as brancas estão melhores por enquanto. Elas estão restringindo muito as pretas, né? Mas aqui fala o velho ditado que meu professor sempre falava: cuidado em avançar o peão. O peão não volta. O Gelfand foi com tudo, né? Se você olhar, olha a cadeia de peões que o Gelfand tem. E atacando a ala da dama. E vai firme. G4 e Nakamura aqui na área do rei. Na área do rei. B6. A branca está mais ativa, né? Aqui talvez fosse melhor rei H1, né? Mas avançou G3. E visando o cavalo D7, né? Para ver se arranca esse bispo daí. Né? Rei H1. Aqui podia ser muito outros jogados. É uma variante, ó. Podia ser B por A. Cavalo D7. Bispo D6. Cavalo por C por D6. Cavalo por D6. Dando um duplo na torre e no bispo. Torre F6. Tirou a torre. Trocou cavalo. Cavalo por C8. A torre pegou e já atacou
Ela capturou e já atacou o cavalo de C3. Mas vamos voltar a partida. Essa é uma das variantes. Bispo F8, D6, A por B6, Bispo G1. Ia dar uma baita dor de cabeça aqui, né? Avançando bispo por C7 aqui, né? Ou peão, desculpa, peão por C7. Mas já jogou torre, rei, cavalo H4, fortemente ameaçador. Olha, tem o bispo entrando aqui o bispo entrando em G3, desculpa, o bispo entrando em H3, o cavalo atacando o peão aqui. Mas o que poderia ter jogado também, ó? C por D6, cavalo por B6. Aqui também podia ser bispo por B6, dama E7, torre B8 aqui, né? Ou bispo C4. Bispo C4 ia ser uma boa aqui, né? Mas o que foi jogado foi cavalo H4, rei E1, variantes aqui que não falta que a partir, ó. Ia ser A por B, torre por torre, dama por torre, ou B ameaçando a dama, B por C7, bispo H3, largava a dama lá na cara dura e ameaçando o mate aqui. Bispo H3, ou H por G3, F por G3 e bispo E3. Ou A por B6, torre por A1, dama por A1, bispo H3. Aqui, se esse peãozinho aqui conseguir entrar aqui, vai dar dor de cabeça. Mas aqui podia ser cavalo por E5, bispo H3 de novo. Mas vamos lá. As negras atacam o cavalo por G2. Foi uma boa jogada. Podia ter jogado também bispo por D6, cavalo por D6, mas... E aqui, dama por C7. A dama acabou o cavalo. Olha aqui que jogada. Olha o que aconteceu aqui. Aqui podia jogar dama, rei por G2. E as brancas não se preocupar com nada, né? Torre G7. T por C7, ameaçando a dama. Ou A por B6. Dama D7. Ou cavalo por E5. Bispo por D6. Bispo C4 cheque. Rei F8. Também, né? G por H2. Rei H1. Também pode ser rei por H2, cavalo G4, cheque, F por G4, dama H4, cheque, rei G2, H por G4, e aí vai. E também isso daqui, né? H, peãozinho chega em G, G8, virou dama, né? Torre por dama, torre C7, A por B6, torre por A1, B por C7, pegou a dama, torre por dama, bispo por D1. Isso daí foram todos variantes. O que eles jogaram? Jogou
Cavalo por E1. Olha essa situação aqui, ó. Ó, ele pode capturar a dama com o peão aqui. Ou aqui. Ou aqui. Só que é o seguinte, se ele captura a dama, olha o que acontecia aqui, ó. Mate. Olha que coisa, um cavalo e um peãozinho e um na mate. E você ia morrer com duas damas no jogo. Tá, mas não foi isso que aconteceu. Jogou dama por E1. G2, cheque. Na realidade, isso daí é só um chamariz, né? Agora vem assim, podia ter jogado torre por C7, H por G3, torre G7, G por F4, ou dama C7, cavalo por B6, G4, cheque, rei por G2, G2, cheque, desculpa, rei por G2, torre G7, cheque, rei H1. Mas eles jogaram o quê? Rei por G2, torre G7. Vamos lá, ele podia ter jogado torre por C7, bispo por B6, torre G7, cheque, rei H1 e tira a dama, né? Ou dama por C7, torre por B6, torre G7, cheque, rei H1. Mas eles jogaram o quê? Rei H1, bispo H3. E aqui, ó, se torre por C7, bispo por B6, torre A6, rei G1, dando cheque. Ele deu o cheque, ao mesmo tempo ele está dando cheque e ao mesmo tempo está protegendo o bispo. Rei H8, cavalo B5. Só que poderia ser também, ó, aqui continuar com bispo C7, dama por C7, ganhava qualidade, né? Cavalo B6, bispo C5. Dando ataque duplo, né? No cavalo e na dama. Mas dá pra sair fácil, só tirar a dama, né? E trocar aqui os bispos. Vai bora lá, mas podia ser cavalo por E5, torre por B6, peão por B6, torre G7, cheque. Isso é tudo variante, pessoal. O que jogou tá até aqui, tá desse jeito. Aqui poderia ser torre por B6, dama por B6. Também outra variante. Nossa, dama por C7, cavalo B6, bispo H3, bispo F1, bispo por F1, dama por F1. Mas o que foi jogado? Bispo F1. Talvez, provavelmente, para trocar os bispos, né? E está prevenindo o bispo G2. Na realidade, ele não quer. Ele está prevenindo o bispo aqui. Aí jogou dama D3. Olha o que esse homem fez. E veio a dama de novo, ó. Olha que delícia. Só que você pegar a dama, matoso.
Então, bora lá. Jogou bispo por F1. Aqui podia jogar dama por F1. Dama, dama por F1 também. Dama por dama, né? Bispo por F1. Torre F1. Torre por C7. Cavalo B5. Mas eles caminharam porque teve aqui dama F1. Dama C3, ganhou o cavalo. Torre C1. Dama por E5, capturou outro cavalo. O C coroando lá, viu dama. Teve que capturar. Torre por C8, torre por C8. E dama E6. Torre C2. E B por A5. E o Gelfond abandonou. Olha como é que tá. Ele tá com uma peça a mais. Dois peões passados aqui. Que estão praticamente unidos, já estão unidos. Não vai ser fácil ganhar das. Nem dá, né? Aqui, se for ver, ó, tava. Só para vocês terem uma ideia, aqui tava 4 pontos. O Nakamura tava 4 pontos da frente do Guelph. Mas vamos lá, podia ter continuado a partida? Podia ter continuado. Acabou aqui. Aqui foi o que acabou. Podia ter ido por aqui, ó. Torre B2, cavalo E8, bispo D4, torre D7, torre B6, dama A2, bispo A1, dama F7. E não tinha jeito, né? Tinha que desistir. Só aí já tava 4 pontos e pouco a diferença. Ele tinha uma peça a mais e um peão a mais. É complicado, né? Nesse nível, 2 super gêmeos com uma peça a mais é muito complicado. Mas viram que interessante, o Nakamura ofereceu a dama várias vezes, ofereceu numas, né? Envenenada é apelido, se pegasse a dama perdia a partida. Mas foi uma partida quase perfeita do Nakamura, sabe para vocês terem ideia, a precisão dele foi 98,6. E olha o Guelph, 90,1. Quer dizer, foi um jogo de alto nível mesmo. E essa daqui é a partida imortal do Nakamura. Falou, pessoal, curta o vídeo, clica no sininho para saber as novas postagens. Eu tô fazendo postagem todos os dias. Segunda e terça eu coloco um pouco menos porque eu tenho aula de pós-graduação e tenho 2 pós-graduação, uma segunda e uma na terça. E volta à tarde fica meio ruim de fazer vídeo muito tarde. Mas da quarta para frente tudo volta ao normal e eu vou continuar postando pelo menos 3 vídeos por dia. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Curta o vídeo, aproveite bastante. Olha as diversas vezes que o Nakamura deu sua dama de presente de grego. Valeu, pessoal. Até mais. Um abraço.